Algumas semanas atrás, o assunto era a crítica ao Anderson Barros feito pela torcida pela falta de contratação, principalmente nos lugares do Danilo e do Gustavo Scarpa, pois esse alvo das críticas pode permanecer até a próxima temporada. É a informação do Danilo Lavieri, que aponta que o diretor tem admiração da Leila Pereira e do Abel Ferreira e terá como meta a contratação de 3 jogadores. Lembrando que esse ano só chegaram o Richard Rios e o Arthur, e na última janela de transferência não veio ninguém, hein? E aí, Luísa, depois de muitas críticas pela falta de reforços, vale continuar com ele? É um acerto continuar com ele? Na minha visão, sim, Domi. Eu entendo a insatisfação do torcedor, entendo que o Palmeiras tenha perdido peças muito importantes, Danilo especialmente, o Scarpa, agora o Dudu se machucou, vai ficar um longo tempo fora. Essa questão da falta de contratações, de fato, é um problema no Palmeiras, por mais que tenha trazido algumas peças como o Arthur e o Richard Rios. Mas eu vejo que ainda assim o Anderson Barros ele tem um trabalho muito discreto, muito nos bastidores, não é alguém que sai contratando, mas tem um trabalho muito importante. Primeiro, ele renovou os jogadores tão vitoriosos aí do Palmeiras que conquistaram tudo. Ele foi importante na renovação desses atletas, não vou lembrar todos de cabeça aqui, mas pensando Veiga, Zé Rafael, Dudu, Rony, o Everton, principalmente o Abel Ferreira, o técnico, então isso foi importante, a manutenção dessas peças que são tão vitoriosas. Eu entendo também que a função de alguém no lugar dele, de um dirigente, não é só contratar. Então vamos olhar para o vestiário do Palmeiras. A gente já falou aqui longamente sobre o vestiário do Flamengo. No do Palmeiras, não tem problema, você não ouve esse tipo de coisa, né? Então, acho que tem uma mão firme ali para controlar, de saber lidar ali com essas peças dentro do vestiário e manter esse ambiente saudável. Claro que não só o dirigente, acho que o grupo também contribui para isso. O Abel, a gente sabe como tem o grupo na mão, tem um papel fundamental nisso, mas acho que o dirigente, ele acaba sendo um maestro ali também, orquestrando um pouco desse vestiário, que é muito bem sanado. Os problemas são muito bem sanados dentro do Palmeiras. Então, na minha visão, ele tem uma colaboração importante, sim. Tanto é que os resultados estão aí. Olha o número de títulos que o Palmeiras tem recentemente. Agora está na semifinal da Libertadores. No Campeonato Brasileiro está na perseguição ao Botafogo. Pode ser campeão brasileiro. Então, para mim, os resultados mostram que o trabalho é bem feito, apesar de as contratações do nível que a torcida gostaria, ou no número de peças que a torcida gostaria, não terem sido respondidas à altura, né? Isso de fato é verdade. Mas, no geral, eu vejo como um trabalho muito positivo e eu acredito que a manutenção do trabalho seja importante, sim, para esse Palmeiras. E você, Arnaldo? Eu também acho. Agora, é aquilo. Cada clube tem a sua instabilidade, né? O seu calcanhar de Aquiles. Se o Palmeiras não for campeão da Copa Libertadores ou não for campeão brasileiro, ou seja, se o Palmeiras não ganhar títulos esse ano, essa questão, essa discussão sobre a falta de reforços, ela vai voltar com tudo, gente. Não é a mesma situação. A gente ficava, digamos, projetando a cada ano a quantidade de troféus de Palmeiras e Flamengo. Esses dois times, se não conquistarem, e o Palmeiras tem ainda 2 chances, tem, não são simples, mas tem, essa questão da falta de reforços vai pegar. O Anderson Barros acaba levando a culpa disso, por ser o diretor de futebol, mas ela passa pela comissão técnica, passa pela Leila Pereira, passa por tudo. Então esse é o calcanhar de Aquiles do Palmeiras, que eu acho que tem um elenco muito enxuto para quem disputa 3 competições, e quando sai de uma delas, ele passa a ter algum fôlego para o Abel conseguir o que faz de melhor, tirar o máximo dos seus principais jogadores. Como diz Abel, quando estamos inteiros e frescos, somos quase imbatíveis. O difícil é estar inteiro e frescos. E agora, como a Luísa falou, o Palmeiras perde um dos seus principais jogadores, o Dudu. Então o Dudu vai fazer muita falta contra o Boca, até porque o Palmeiras não contratou muito por esse setor do time. A manutenção do Anderson Barros, eu acho que também ela vai depender bastante do desfecho desta temporada, né? E da sintonia que ele tem com a presidente e com o treinador. Se fosse um dirigente que não tivesse em sintonia com essas duas figuras, as principais do Palmeiras, ele já teria saído, né? Mas essa avaliação, a pressão, porque
muitas vezes, como aconteceu no Corinthians, né? Lá atrás, o Corinthians é um caos, a pressão da organizada foi: demita o vice de futebol. O presidente do Corinthians demitiu, o Corinthians até agora não tem vice de futebol, mas ele acaba, esse vice de futebol, o diretor de futebol, sendo o alvo quando o reforço não chega, quando o ambiente não funciona, quando, né? E nós estamos falando tanto do Marcos Braz, o Marcos Braz do Palmeiras é o Anderson Barros, só para a gente ter em mente essa figura, a função e a importância dessa figura.